Narrativas, como mitos, contos e lendas, são usados como propaganda política desde que o mundo é mundo. Posso citar aqui alguns exemplos, como os mitos dos deuses egípcios, que eram bastante usados para conferir poderes ao faraó vigente, ou algo mais perto da nossa realidade lusófona, como o personagem da Disney Zé Carioca, que foi usado como propaganda política durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de fazer os Estados Unidos ficarem mais bem vistos aos olhos dos brasileiros e das outras comunidades lusófonas que recebiam esse personagem em forma de desenho animado, revista em quadrinhos, etc. Ou ainda pegando algo mais recente, como o desenho Masha e o Urso, que coloca para as crianças do mundo todo a cultura tradicional da Rússia. Então, é dentro desse escopo que eu venho trazer para vocês o meu mais novo e-book, livro digital, chamado Contos de Fadas e Propaganda. Meu nome é Andréa Caselli e sejam muito bem-vindos ao Castelo, que é o nosso canal de estudo de simbologia. O e-book Contos de Fadas e Propaganda vem mostrar os primórdios dessa prática no século XX, no começo do século XX, que já é a continuação de uma tradição iniciada entre o século XVIII e XIX. Lá entre o século XVIII e XIX, iniciou-se o movimento cultural do romantismo, misturado ao movimento político do nacionalismo, nos quais as culturas locais de cada nação eram supervalorizadas em forma de arte, de literatura, de conceitos mais nacionais, como a formação das bandeiras de cada país, etc. E eu falei muito detalhadamente sobre a relação entre contos de fadas e nacionalismo no meu e-book anterior, Contos de Fadas e Religião, porque sim, a propaganda política também envolve religião. E agora eu trago continuação a esse assunto neste novo e-book, nesse novo livro digital, que é o Contos de Fadas e Propaganda. O que eu abordo neste novo livro é como, no início do século XX e na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, os contos de fadas, tanto folclóricos como de autor, foram bastante usados como propaganda política e propaganda de guerra. E por isso eu analiso mais especificamente neste livro 3 ilustradores que também foram publicadores de livros de contos de fadas: Arthur Rackman, Edmund Dulac e Kay Nielsen. Inclusive o Kay Nielsen, que foi ilustrador da Disney, foi um dos mais importantes ilustradores da Disney, que foi o precursor de filmes como Branca de Neve e Peter Pan, mas ele também foi o ilustrador que deu vida ao filme Fantasia, entre outras obras muito importantes da Disney para o século XX e até os dias de hoje. Então, esses 3 ilustradores, eles foram analisados por mim nesse livro, porque eles são os mais proeminentes em termos de propaganda política e propaganda de guerra no século XX. O Arthur Rackman, ele publicou o livro The Alliance Fairy Book, que é um livro que apresenta contos dos países aliados na época, como Estados Unidos, União Soviética, etc. E esses contos dos países aliados na Primeira e na Segunda Guerra apresentavam a cultura de cada país de forma a incentivá-las, de forma a fazer com que pessoas de todas as idades conhecessem essas culturas, essas tradições, se afeiçoassem a elas e assim entrassem em engajamento nas guerras, para que crianças aceitassem a guerra de uma forma emocional mais branda, que mulheres se alistassem como enfermeiras ou ajudantes nas lutas, que os homens vissem algum romantismo em serem soldados, em lutarem nessas guerras. Então essas propagandas em forma de livros, em forma de ilustrações de cartazes muito bem feitas, faziam com que as pessoas aceitassem e quisessem contribuir para a guerra, cada um à sua maneira, da forma como os governos lhes solicitavam. Outro livro bastante importante de propaganda dos países aliados foi o Edmund Dulac Fairy Book,
que apresentou ainda mais contos dos países aliados, com ilustrações belíssimas, verdadeiros encantos, que as pessoas ficavam fascinadas e mais propícias a se sentirem impelidas a contribuir na guerra da forma como fossem. Um conto bastante usado em várias outras publicações neste período de guerras no século XX foi o conto da Chapeuzinho Vermelho, ou Capuchinho Vermelho, como preferir. Este conto foi usado tanto pela França quanto pela Alemanha para incentivar as pessoas ao ódio em relação ao inimigo. Por exemplo, na França, o Chapeuzinho Vermelho foi publicado de forma com que o lobo tivesse características do soldado da nação inimiga e o caçador tivesse as características do soldado francês. Já na Alemanha, o conto Chapeuzinho Vermelho foi publicado da forma inversa, com o bom caçador com características do soldado alemão e o lobo com características do soldado da nação inimiga. Sendo assim, o livro Contos de Fadas e Propaganda vai abordar a forma com que narrativas, principalmente narrativas maravilhosas de contos, são usadas até hoje de forma a convencer os leitores e espectadores a abraçarem uma causa, uma ideologia de acordo com o que é apresentado nessa narrativa. Esses ilustradores, contistas e publicadores em geral do começo do século XX plantaram sementes que florescem ainda hoje, com personagens, com filmes, com novelas, com séries, que apresentam em suas narrativas formas ilustrativas de convencer as pessoas a aceitarem uma ideia de forma passiva. Os estilos popularizados por Hackman, por Dulac, por Nielsen, por exemplo, serviram para cartazes de guerra, ilustrações de propagandas diversas que abraçavam tanto propagandas libertárias como autoritárias. Dessa forma, a linguagem poética dialogou com o real, e é assim até hoje. Através do estudo desses ilustradores do passado, o e-book Contos de Fadas e Propaganda traz para o leitor uma forma de trabalhar o senso crítico, para que o leitor possa finalmente enxergar nas obras de mídia, de entretenimento atuais, as mesmas estratégias usadas no passado. Então, esses ilustradores de antigamente moldaram o nosso imaginário em relação a personagens tradicionais como Peter Pan, Branca de Neve, ou até o Troll das montanhas, os gigantes das montanhas, como os conhecemos hoje, como os imaginamos hoje, foram criados e moldados por esses ilustradores que trabalharam entre o século XIX e o século XX, principalmente durante as duas grandes guerras. Dessa forma, a era de ouro das ilustrações, ela não desapareceu, ela apenas se transformou através do audiovisual. Então, através do livro Contos de Fadas e Propaganda, e após a leitura dele, eu tenho certeza que você, quando for assistir a um drama coreano, ou a um filme da Netflix, ou uma série da HBO, vai olhar essas produções com do audiovisual com um novo olhar, com um olhar mais crítico, e sabendo que ali, naquela trama, naquelas cenas, naquela luz, naquele enredo, pode estar escondido uma forma sutil de propaganda que é passada para você através do trabalho complexo com o maravilhoso, com a fantasia e com o fantástico. Eu espero que vocês aproveitem o livro da melhor forma. Um grande abraço, até a próxima história, e se você gosta do conteúdo e gosta dos meus vídeos, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.